Está chegando juntinho até você o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora na Bahia, no Brasil e principalmente em seu coração. Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, O Afro Bahia hoje fala da revolta da Chibata, liderada pelo almirante negro João Cândido em 1910. E na sessão Personalidade Negra, entrevista o militante Luiz Alberto. Por tudo isso e muito mais que pintará, comece a se ligar no Afro Bahia, moçada. A gente começa mostrando a boa música de Jerônimo. Ouça ele cantando para Oxóssi em seu novo LP, Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora em seu coração. A 22 de novembro de 1910, acontecia no Rio de Janeiro a Revolta dos Marinheiros, mais conhecida como a Revolta da Chibata. Liderada por João Cândido, este movimento teve como objetivo pôr fim aos castigos corporais que os marujos sofriam na Marinha Brasileira da época. Você vai ouvir agora o relato do escritor gaúcho Paulo Ricardo de Moraes em seu livro João Cândido, publicado pela Tchê Comunicações em 1984. Ouvidos atentos, pessoal. Os navios Bahia, Tamoio e Timbira foram mandados para representar o Brasil no primeiro centenário da independência do Chile. Foram tantos os castigos aplicados aos marinheiros durante a viagem que aquele conjunto de belonaves ganhou o apelido de Divisão da Morte. Aí surgiu o primeiro indício de que os marinheiros estavam organizados para lutar contra aquelas agressões bárbaras. Apareceu uma carta debaixo da porta do camarote do comandante, assinada por um tal Mão Negra, que na realidade era Francisco Dias Martins, um dos líderes do movimento. Venham por meio destas linhas pedir não maltratar a guarnição deste navio que tanto se esforça para trazê-lo limpo. Aqui ninguém é salteador nem ladrão. Desejamos a paz e amor. Ninguém é escravo de oficiais e chega de chibata. Cuidado. Formou-se então um comando geral que se reunia para discutir nos porões dos navios da Armada. Em terra, funcionava em 3 pontos. No sobradinho da rua Tobias Barreto, 65, perto da Praça Tiradentes, no Jogo da Bola na Saúde e, por fim, na Rua dos Inválidos, 71. Faziam parte deste comando Francisco Dias Martins e Ricardo Freitas, do Bahia, André Avelino, do Deodoro, Gregório do Nascimento, do São Paulo, e João Cândido, do Minas Gerais. A situação de subordinação dos navios começou a crescer. Na volta das festividades do Chile, o clima agravou-se mais com o pedido de enquadramento de 8 marinheiros do Bahia na correcional. O motivo era jogo a dinheiro depois do toque de recolher. Não a chibata. Após ser examinado pelo médico e considerado apto, o marinheiro baiano Marcelino Rodrigues Menezes, amarrado pelas mãos e pés, começou a receber não 25, mas 250 chibatadas. Ele tinha ferido com uma navalha o cabo Valdemar Rodrigues de Souza, que o havia denunciado quando tentava introduzir a bordo do Minas Gerais 2 garrafas de cachaça. Com todo o cerimonial, o comandante Batista das Neves comandou o açoitamento, que foi presenciado pelos marinheiros. Era 16 de novembro de 1910. A partir daí, os marinheiros resolveram que não mais se submeteriam àquele tipo de castigo. Fora a gota d'água. O Minas Gerais possuía uma tripulação de 887 praças e 107 oficiais, além de 8 chibatadores. À noite, após assistirem ao suplício de Marcelino até o último golpe, alguns negros marinheiros se reuniram e resolveram que tomariam em suas mãos
o controle dos navios em 22 de novembro e não mais no dia 24, como estava marcado. Apenas para se ter uma ideia das agressões físicas a que estavam sujeitos os praças, tome-se por base o depoimento do comandante José Carlos de Carvalho, que serviu de intermediário entre o governo e os revoltosos. O praça parecia uma tainha lanhada para ser salgada. João Cândido contou como se deflagrou a revolta. Pensamos no dia 15 de novembro. Acontece que caiu forte temporal sobre a parada militar e o desfile naval. Muitos rapazes tiveram permissão para ir à terra. Ficou combinado então que a revolta seria entre 24 e 25. Mas o castigo de 250 chibatadas no Marcelino Rodrigues precipitou tudo. O Comitê Geral resolveu por unanimidade deflagrar o movimento no dia 22. O sinal seria a chamada da corneta das 22 horas. O Minas Gerais, por ser muito grande, tinha todos os toques de comando repetidos na proa e popa. Naquela noite, o clarim não pediria silêncio, e sim combate. Cada um assumiu seu posto e os oficiais de há muito já estavam presos em seus camarotes. Não houve afobação. Cada canhão ficou guarnecido por 5 marujos, com ordem de atirar para matar todo aquele que tentasse impedir o levante. Às 22 horas e 50 minutos, quando cessou a luta no convés, mandei disparar um tiro de canhão, sinal combinado para chamar à fala os navios comprometidos. Quem primeiro respondeu foi o São Paulo, seguido do Bahia. O Deodoro, a princípio, ficou mudo. Ordenei que todos os holofotes iluminassem o arsenal da Marinha, as praias e as fortalezas. Expedi um rádio para o Catete, informando que a esquadra estava levantada para acabar com os castigos corporais. Os mortos na luta foram guardados numa improvisada câmara mortuária, e no outro dia, manhã cedo, os enviei para a terra. O resto foi rotina de um navio em guerra. Naquela noite, uma grande recepção era oferecida ao novo presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, no Clube da Tijuca. O presidente, com todo o ministério, ouvia a ópera Tannhäuser, de Wagner, quando foram surpreendidos por um tiro de canhão. Alguns minutos depois, outro tiro ecoou. Em seguida, ele era informado de que a armada estava revoltada. A princípio, Hermes da Fonseca e seus ministros atribuíram a chefia do movimento ao almirante Alexandrino de Alencar, ex-ministro da Marinha. Mais tarde ficaram sabendo que ele estava em viagem pela Europa. O levante, na realidade, já fora planejado por João Cândido e outros nos estaleiros da Armstrong, na Inglaterra. No Palácio do Catete, o Marechal Hermes da Fonseca ficou sabendo que a estação de rádio do Morro da Babilônia já havia captado a primeira mensagem dos revoltosos. Não queremos a volta da chibata. Isso pedimos ao presidente da República, ao ministro da Marinha. Queremos resposta já e já. Caso não tenhamos, bombardearemos cidades e navios que não se revoltarem. Guarnições Minas, São Paulo e Bahia. Depois, os revoltosos encaminharam um ultimato ao presidente da República, exigindo maiores soldos, o fim dos castigos corporais e melhores condições de vida na Armada. Queriam como mediador o comandante José Carlos de Carvalho e davam um prazo de 12 horas para a resposta, sob pena da cidade do Rio de Janeiro ser bombardeada. A população só ficou sabendo do fato no dia seguinte através dos jornais. Uma grande multidão começou a se aglomerar nos morros e praias de onde vislumbravam as bandeiras vermelhas tremulando nos mastros do Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Numa lancha dos insurretos, chegavam ao cais do Arsenal da Marinha pela manhã os corpos do capitão de mar e guerra Batista das Neves, comandante do Minas Gerais, e do capitão-tenente José Cláudio da Silva.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras, cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias, e através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias, e através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Mas salve o navegante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Mas faz muito tempo. A produção do Afro Bahia conversou com o escritor Paulo Ricardo de Moraes sobre a Revolta da Chibata. Ouça com atenção. Paulo, como é que foi a experiência de se fazer um livro sobre a Revolta da Chibata? Movimento este que a historiografia oficial sempre escondeu. Como é que foi isso? Para mim foi extremamente importante e interessante, porque à medida que eu ia conseguindo material e buscando material para fazer o livro, eu ia também aprendendo muita coisa sobre o episódio, porque até então eu só tinha em minhas mãos um livro do jornalista carioca Edmar Morel, que falava a respeito do episódio, e mais nada. Então surgiu uma oportunidade no Rio Grande do Sul, de uma das grandes editoras que tem lá, de fazer uma coleção em torno de gaúchos que eles consideravam ilustres, e nessa lista não estava o nome de João Cândido, e eu ofereci a eles escrever a história de João Cândido, e a partir daí comecei a trabalhar. O primeiro contato foi justamente com Edmar Morel, porque não se tinha mais qualquer tipo de material a respeito do assunto. Então Edmar Morel me deu algumas fontes, mas todas poucas fontes, né? E alguns documentos do Exército, que também da Marinha, que fazia questão de não tocar e não fazer qualquer referência a respeito da Revolta da Chibata. Então eu parti para depoimentos pessoais de amigos, pessoas que conviveram com João Cândido. E através daí eu consegui reconstituir boa parte da Revolta da Chibata e da vida de João Cândido, e procurando diferenciar um pouco do que foi o livro do Edmar Morel. Ali, esses livros
dessa coleção seriam livros um pouco mais simples e mais didático até, e mais fácil de ler. E eu acho que esse livro conseguiu atingir os objetivos dele, que foi de divulgar a Revolta da Chibata, a história de João Cândido, como ele sendo gaúcho também, e de uma maneira bem simples, que facilitou a chegada dele a um grande público, vamos dizer assim. Agora, Paulo, a Revolta da Chibata, ela aconteceu para pôr fim aos maus tratos que os marujos daquela época eram submetidos. Foi um movimento, a princípio, vitorioso, mas o que foi que aconteceu depois da revolta com João Cândido e os outros marujos que lideraram a revolta? Exatamente. O episódio, ele teve um profundo conteúdo social, já que mais de 10 anos após a abolição da escravatura, na Marinha Brasileira ainda existiam os castigos corporais. E João Cândido, com seus companheiros, lutou contra isso, e pode-se dizer que a grande vitória do episódio foi esta, de eles terem conseguido pôr fim a esses castigos corporais. No entanto, houve, durante as negociações para pôr fim à revolta, o governo fez uma série de promessas aos revoltosos, como anistia e outras coisas, né? E acabou não cumprindo. Imediatamente, a partir do momento que os marujos deixaram os navios, o governo, através de subterfúgios que costuma usar sempre contra pessoas que vão contra alguma ordem estabelecida na sociedade, prendeu os marujos João Cândido e os principais líderes, né? Prendeu-os numa das principais prisões lá do Rio de Janeiro, tentando fazer assim com que eles morressem na prisão. Mas João Cândido conseguiu resistir a um dos cárceres mais horrendos dos últimos tempos, né? E sobreviveu. Mas, mesmo assim, todos foram expulsos da Marinha e começaram a viver, vamos dizer assim, à margem da sociedade. O próprio João Cândido chegou a passar por hospícios, teve que trabalhar como portuário durante muitos anos, depois de estar, e nunca foi reconhecido pela Marinha como um oficial, que é o que ele conseguiu muito tempo depois, né, ser reconhecido publicamente, reconhecido popularmente, não pela Marinha oficial, e acabou não tendo a mínima auxílio da Marinha acabou morrendo, vamos dizer assim, praticamente na miséria, né? Depois de morto, João Cândido foi reconhecido em alguns lugares assim, mas tudo coisa pequena para a vultosidade do episódio que ele realizou no país em 1910 e que acabou efetivamente com os castigos corporais na Marinha. E a Marinha até hoje faz questão de desconhecer esse episódio e a participação de João Cândido nessas Forças Armadas. Você está com o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora em seu coração. Você vai ficar agora com a sessão Personalidade Negra aqui no seu Afro Bahia. Entrevistamos hoje o militante Luiz Alberto. Ouvidos abertos, moçada. Por hoje é o que tínhamos, pessoal. Na próxima... Esse sistema
Ouça meu grito de socorro, Pai, escuta a voz desse teu povo que clama um centenário de povo, falsa libertação, cativeiro mental. Estamos metidos nos buracos, estamos jogados nas favelas da vida, pendurados lá no morro. Velho Pai, só nos resta o teu socorro. Assim, estamos largados nas calçadas. Oh, nós não temos nem morada, não temos nada. Esse sistema é um vampiro. Oh, o sistema é um vampiro. Oh, esse sistema é um vampiro. Oh, todo povo ficou aflito. Oh, esse sistema é um vampiro. Oh, o sistema é um vampiro. Estamos aqui hoje com o Luiz Alberto, em nosso quadro Personalidade Negra do Afro Bahia. Luiz Alberto, nesse começo da entrevista, seria bom você falar um pouco das suas origens, digamos assim. As minhas origens são as mesmas de qualquer negro dessa cidade, ou do interior desse estado negro. Eu tenho 35 anos e nasci em Maragogipe, né? Em 68 vim morar em Salvador, aliás, em 67. E com 14 anos de idade morava na Liberdade, estudava no Duque de Caxias. E foi ali, pela Liberdade, que comecei a, na verdade, viver essa realidade do negro de Salvador, de violência, de desemprego, de discriminação. E dali foi que me despertou, já início de 68, naquela luta do movimento secundarista contra a lei orgânica de ensino, na época, que me envolvi já na luta do movimento estudantil, e daí foi um passo para começar a compreender as diferenças e as formas que a sociedade tratava nós negros, principalmente os negros da periferia. E aí, até hoje estou envolvido com essa questão. Moro em São Caetano atualmente, na Sussunga de São Caetano, há 20 anos, onde também a realidade é a mesma da Liberdade. Aliás, a realidade de todos os bairros populares de Salvador, onde a maioria da população é negra, a realidade é a mesma. Desemprego, fome, violência e uma necessidade muito grande desse povo de transformar a sociedade, mas transformar para viver dignamente. Agora, em 78 foi um ano muito, muito importante para todos nós negros, porque foi um ano que se rearticulou o movimento negro brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, né? Como você saiu dessa luta estudantil, que começou em 68, e em 78 você começa a se incorporar na militância do movimento negro. Em 78 foi um ano muito, muito significativo para mim e para outros negros também. Aliás, para quase todos os negros desse país. 78 foi o ano, né, que, aliás, a década de 70 foi a década de que começaram a ressurgir os movimentos populares, o movimento operário nesse país, com a chamada abertura do governo Geisel. E nesse bojo aí surgiu o movimento negro unificado. Quer dizer, na rearticulação nacional do movimento negro surgiu a proposta do movimento negro unificado. Nesse período eu estava militando basicamente em trabalho de movimento de bairro, né? Ali pelo Alto do Peru, no trabalho conjunto de bairro, que reunia várias entidades do movimento popular, basicamente de bairro de Salvador, e que entrei em contato a partir daí com a discussão em cima da questão racial, com um grupo que se reunia ali no IAB, nesse período, e que foi aí que surgiu essa proposta. Imediatamente, logo após o surgimento do movimento negro unificado, que foi assim, eu dei uma virada muito importante na minha vida, que foi
compreender de uma forma mais objetiva a questão do racismo no Brasil. E nós nos envolvemos já a partir de 78 na luta pela anistia dos presos políticos, com uma perspectiva além da questão dos presos políticos, onde a gente participou do congresso da anistia aqui em Salvador, me parece que em 79, com uma tese que nós do Movimento Negro Unificado defendíamos, que era a questão do preso comum como um preso político, que naquela oportunidade foi muito incompreendida por setores progressistas, setores importantes da luta contra a ditadura, mas que a gente, com muita dificuldade, conseguimos que fosse aprovada a nossa tese no Congresso, mas infelizmente ela só foi aprovada no Congresso, mas não foi levada adiante a perspectiva que a gente tinha, de que o preso comum, na sua maioria quase que absoluta, composta de negros, sofrem as mesmas torturas que sofreram os presos políticos. E entendemos também que o preso comum é consequência exatamente, né, da forma que a sociedade é organizada, né, onde promove a desigualdade social, e como consequência temos aí as prisões, toda ela ocupada por negros, né, que é o setor mais oprimido da sociedade. O Luiz, em 78, né, com a criação do Movimento Negro Unificado, o próprio movimento negro brasileiro, me parece, toma uma outra feição, né? Começa a ter nova postura frente à sociedade brasileira. Para você, qual foi a contribuição que o MNU trouxe ao movimento negro brasileiro? Eu acho que ele trouxe uma contribuição muito importante do ponto de vista não só quantitativo dentro do movimento, mas qualitativo. E existia uma tendência nos movimentos sociais do Brasil, quando tratava da questão do negro, ver a questão puramente pelo aspecto cultural, né? E inclusive de uma forma equivocada, porque para a gente do movimento negro unificado, a questão da cultura é uma coisa muito importante, né? Na medida que temos exemplos e referências importantíssimas, fundamentais, em processo de libertação de países africanos, onde a cultura teve um papel, vamos dizer assim, relevante, caso de Angola, Moçambique, né? Mas que alguns setores da sociedade brasileira viam a questão da cultura como uma coisa meramente de afirmação, vamos dizer assim, puramente de identidade, né? Era muito mais além disso, quer dizer, a questão da cultura é uma coisa muito mais além disso. Mas o movimento negro unificado conseguiu dar uma característica diferente e nova à questão do negro. Ele partia de um pressuposto de que a sociedade brasileira é dividida em classes sociais. Portanto, interessava à classe dominante a manutenção do racismo, a manutenção da discriminação racial. Portanto, era necessário e importante que a luta política desenvolvida pelos negros se desse numa perspectiva de construção de sociedade nova, uma sociedade igualitária. E para isso era necessário que pudéssemos, a priori, identificar quem era o nosso inimigo principal. Isso o Movimento Negro Unificado conseguiu objetivamente colocar, né, como ponto importante na sua luta política. Em consequência disso foi que a qualidade da luta do negro brasileiro avançou, né? Ela se tornou uma coisa muito mais politizada, né? As elites que antes viam a questão do negro como uma questão de um prisma meramente cultural, passou a enxergar de outra forma e aí possibilitou, inclusive, abrir um grande debate em cima da questão racial no Brasil, né? Agora, Luiz, como a população, como a comunidade negra está recebendo e recebeu essa nova proposta de ver e olhar o negro construída pelo Movimento Negro Unificado? Veja só, a maioria da população brasileira, quer dizer, a gente identifica como negra, né? Essa maioria como objeto, né? Como objeto de estudo, como objeto de manipulação, como objeto, né, da opressão, elas não têm acesso a determinadas informações. Por ter dificuldade de acesso a essas informações,
a proposta do movimento negro, ela tem uma certa dificuldade em penetrar nas amplas massas da comunidade negra, né? Ela tem dificuldade de vários tipos, de vários tipos. Os setores que a gente conseguiu influenciar demais, que foi o chamado setor mais jovem da comunidade, né? O setor que frequentava as quadras dos blocos afros, o setor que frequentava as quadras dos afoxés. E esse pessoal teve uma influência marcante, né, com o surgimento do movimento negro unificado. Porque no início existia uma certa vamos dizer assim, uma certa Rejeição? não rejeição, existia uma certa perspectiva, não é bem perspectiva, uma esperança de que aquela coisa nova que surgia, chamada Movimento Negro Unificado, fosse, né, solucionar assim, vários problemas que a gente enfrentava, que a comunidade negra enfrenta hoje, né? Na verdade, ali era o início, né, de um processo de luta que começou a se consolidar, né, a se organizar, e aí exigia um esforço, né, dessa mesma comunidade, né, para que se concretizasse aquilo que ela esperava que acontecesse. Mas como a nossa comunidade, por não ter, quer dizer, historicamente teve sim, historicamente tem uma história historicamente ela tem vamos dizer assim, todo um passado de luta, um passado de resistência, né? Mas um passado de resistência que a classe dominante tentou, de qualquer forma, isolar, né, essa parte da história, né, passando a história completamente contada do ponto de vista do dominante, né? E essa coisa da história da resistência, de Zumbi, né, das revoltas escravas, das rebeliões, isso nunca não foi contado. Isso levou a um processo de alienação, né, de parte dessa história dentro da comunidade, que ela via essa luta que estava se rearticulando, que estava se colocando para ela de uma forma mais politizada, mais organizada, como uma coisa impossível de acontecer. Mas nesses últimos 10 anos, quer dizer, o MNU, inclusive, esse ano completou 10 anos, né? A gente mostrou para essa parte da comunidade que é possível se fazer um movimento negro organizado, politicamente combativo, autônomo, independente, e isso influenciou demais alguns setores do movimento, né? Por outro lado, o movimento serviu também para colocar em discussão duas importantes, vamos dizer assim, correntes do movimento. Uma corrente que a gente chama de independente autônoma, né, que chama a comunidade para uma organização onde esteja colocado no centro do movimento os seus interesses, os interesses da grande maioria da população, né, e uma outra corrente do movimento que vê e trabalha em cima de uma perspectiva pessoal, uma perspectiva de resolver questões imediatas e pessoais. Esse setor que está ligado ao Estado, que está ligado às secretarias, que está ligado às várias instituições que reforçam e promovem, né, de qualquer forma, a manutenção do racismo. Por isso, eu acho que o surgimento do movimento unificado influenciou essa parcela jovem da comunidade, que hoje está, né, participando de uma forma mais, vamos dizer assim, mais firme, mais combativa, né, dentro do movimento, e serviu também para delinear e desmascarar as várias propostas que pareciam que eram propostas, assim, consequentes, mas que na verdade se revelaram propostas equivocadas, ou oportunistas, ou não propostas, ou propostas individuais. Quer dizer, isso foi importante para o conjunto do movimento negro e para a comunidade. Agora, para você, para sua vida enquanto militante, qual foi a contribuição que o movimento negro unificado deu a você, em termos de formação? Olha, para mim, a grande contribuição que o movimento negro brasileiro, particularmente o movimento negro unificado, me deu, foi que eu passei a descobrir muitas, vamos dizer assim, partes da história, né, desse povo que eu não conhecia, e como centenas, milhares talvez de pessoas nesse país não conhecem. Isso eu passei a conhecer graças a essa militância dentro do movimento, e através disso eu passei a acreditar
na possibilidade, né, de nós negros determinar os rumos da história desse país. Quando eu digo nós negros, porque somos a maioria da população. E aí, nessa nossa proposta, né, eu compreendi isso a partir dessa militância do movimento negro, que é possível os negros ter uma proposta que sirva para toda a sociedade brasileira, a sociedade dos trabalhadores, os trabalhadores negros, os trabalhadores brancos, os trabalhadores índios, quer dizer, todos os oprimidos, a partir daquilo que nós, do movimento negro, começamos a gestar há 500 anos atrás e que, de alguma forma, nesses últimos 10 anos, conseguimos objetivamente colocar isso na prática, né, aqui na nossa militância, né, ficou claro para mim isso. E isso foi possível com a militância dentro do movimento negro. Eu consegui, por exemplo, a partir disso, ver a maneira que o negro é tratado dentro da fábrica, né? Vi, a partir dessa militância, como o negro é tratado na cidade, as formas mais sutis de discriminação racial que não passa pela cabeça, não passava pela minha cabeça antes de estar no movimento negro. Para mim isso foi uma contribuição muito importante na minha formação, na minha percepção das questões da sociedade e na minha formação política. Eu acho que foi a minha primeira, talvez não a primeira, mas foi a escola que mais me colocou, vamos dizer assim, diante das questões mais importantes que aflige a sociedade brasileira, foi a militância dentro do movimento negro. Luiz, vamos fazer um intervalo musical, vamos colocar a música de Edson Gomes, e logo depois a gente vai falar sobre movimento negro e movimento sindical e fazer uma avaliação da última eleição para a Câmara de Vereadores. Vamos lá, Lázaro. Era assim, sim, sim, sim.
tem um setor da sociedade que eu acho ainda muito refratário essa questão do movimento negro, das ideias do movimento negro. Esse setor me parece é o sindical. Não sei se você concorda comigo, mas eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa relação do movimento negro e o movimento sindical, e quando é que, né, os sindicatos vão entender que essa questão é muito também importante, né? Já que a maioria esmagadora dos trabalhadores aqui na Bahia, no Brasil, essa maioria é negra. É claro, você colocou uma questão que é correta. Existe mesmo essa resistência, né, desses setores de compreender a questão do negro. Primeiro porque nós todos, e esse setor também faz parte da sociedade que construiu o mito da democracia racial, né, e construiu também, né, um outro mito que é cultuado pela classe dominante da superioridade racial, né? Quer dizer, a classe dominante, por um lado, cria mecanismos de manutenção do racismo, né, e joga um discurso que elimina esse mito, que é um outro mito, que é a questão da democracia racial. O outro setor, chamaria, sei lá, talvez os não conservadores, né, os progressistas, aí incluiria os comunistas, os socialistas, todos esses, né, tem uma velha concepção, né, antiga e que eu achei equivocada, de achar que, basicamente, simplesmente mudando a estrutura social, econômica e social do Brasil, a gente acaba com as desigualdades. Bem, desigualdade não se dá só e somente pela questão, né, pela questão econômica, né? Existe a desigualdade, né, cultural, existe a desigualdade social, cultural no sentido de que existe uma cultura dominante que oprime a cultura dos dominados. Portanto, a cultura negra nesse país, historicamente, é dominada. Portanto, esse setor, de qualquer forma, reforça essa visão. Portanto, existe uma resistência nesses setores da chamada esquerda, né, de entender isso. Basicamente, no meio sindical, né, onde a questão que se discute é somente a questão econômica, né, um sindicato economicista, não se avançou ao nível de ter, com raras exceções, né, um avanço no sentido de colocar a questão dos trabalhadores de uma forma mais geral, né, sair do corporativismo, sair da questão puramente econômica, para discutir as grandes questões nacionais. E a questão do negro está colocada como uma grande questão nacional, né? Nesse sentido, a gente tem levantado esforços, basicamente, os companheiros de São Paulo, no sentido de levar a discussão do negro para dentro dos sindicatos, porque isso interessa aos trabalhadores. Porque nós vemos todos os dias, dentro das fábricas, as formas de manutenção do racismo entre os trabalhadores. Isso é importante que o meio sindical comece a discutir isso. Bem, existe uma certa facilidade, por exemplo, né, em discutir no meio sindical a questão da mulher, não é? Pois é. Mas a questão do negro é de uma dificuldade tremenda. Portanto, isso revela, né, na verdade, ainda aí, né, resquícios mesmo, talvez nem resquício, eu acho que revela uma concepção, né, que a classe dominante jogou na nossa cabeça de que existe democracia racial e que existe, sim, compreendendo dessa forma, a superioridade racial. Portanto, é urgente que o movimento sindical, se quer avançar de uma forma segura, de uma forma concreta, tem que abrir a discussão, assim como alguns setores o movimento sindical abriu discussão em cima da questão da mulher, nós deveremos abrir também a discussão da questão do negro no seio dos trabalhadores via movimento sindical. Ô Luiz, fala aí para o ouvinte do Afro Bahia por que não foi eleito nenhum candidato oriundo do movimento negro nessa última eleição. Olha, eu acho que não foi eleito muitos candidatos, quer dizer, não foi eleito talvez nenhum candidato do movimento negro, particularmente aqui em Salvador, né? Não acredito isso àquela velha máxima de que alguns setores dizem que negro não vota em negro. Olha, eu acho que não, negro vota em negro sim, né? Assim como vota nos brancos, como branco vota em negro. Eu acho que o que se coloca em discussão aí é o seguinte: que tipo de discurso político esses companheiros do movimento negro estão levando, né, na prática? Não no momento eleitoral, mas na sua prática de militância, né?
Eu acho que isso deve, né, de alguma forma, explicar, se não como um todo, mas de alguma forma, por que do desempenho das candidaturas que saíram do movimento negro. A minha candidatura, particularmente, eu acho que ela não foi uma candidatura que ganhou a eleição, mas eu acho que saiu vitoriosa, porque em cima daquela compreensão que nós falamos anteriormente do movimento negro em relação à questão do negro, né, que ele foi o movimento que começou a construir, né, a vislumbrar, por exemplo, de que não existe desvinculação entre a questão de raça e a questão de classe. Quer dizer, você construir um discurso que encaminhe para a construção de uma sociedade justa e igualitária que comporte todos os trabalhadores, independente da sua origem racial. Quer dizer, essa compreensão levou a que a nossa candidatura, por exemplo, aglutinasse amplos setores, né? Amplos setores do movimento, né? Tanto do movimento sindical, como do movimento negro, como do movimento popular, né? A apoiar essa candidatura. Por que outras candidaturas saíram de uma forma, vamos dizer assim, isolada do conjunto desses setores? Porque, na minha concepção, não compreenderam ainda de que é necessário que esse discurso do negro seja ampliado ao nível de que nós, por sermos maioria, temos necessariamente que ter uma proposta que responda às questões nacionais, né? Tem que ser colocado dessa forma. O isolamento das outras candidaturas vem, eu acho, por esse equívoco, né? Me parece que a discussão política não está sendo colocada de uma forma correta dentro do movimento, não só correta, como em alguns setores não está havendo a discussão política, para compreender que a questão do negro está intimamente ligada à questão da luta geral dos trabalhadores. E aí que eu falei na questão do movimento sindical. Nós temos que vamos dizer assim, jogar para dentro do movimento sindical a discussão da questão do negro. Eu acho que dessa forma tanto vai crescer o movimento negro, como também vai crescer o movimento sindical. E aí, nesse bojo, as questões colocadas no momento eleitoral por uma candidatura que sai do movimento negro, ela vai estar respaldada por uma compreensão política que não serve só aos negros trabalhadores, mas serve a todos os negros e a todos os trabalhadores dessa cidade, desse estado e desse país. Portanto, um exemplo, por exemplo, foi o desempenho da nossa candidatura num universo, né? Num universo onde o voto dessa eleição foi completamente pulverizado. Completamente pulverizado. Nós temos exemplo, por exemplo, de candidatos que foram eleitos com muito menos votos, por exemplo, de que candidatos que não foram eleitos. Então isso revelou um quadro muito de voto pulverizado. Por exemplo, a grande votação em Salvador, que foi a do Gilberto Gil, ser de 11 mil votos, quando em 82 a candidata a vereadora, a mulher do atual prefeito, ganhou a eleição com 92 mil votos. Quer dizer, isso revela muitas questões a ser colocadas aí. Portanto, eu acho que as candidaturas negras, né, deve ser analisada nesse quadro que eu coloquei. Por isso que nós tivemos, no modo geral, um resultado que não considero bom, mas no particular, algumas candidaturas tiveram resultados que eu considero bons, sim. O que existe, na verdade, é uma dificuldade mesmo material, uma dificuldade organizativa que leve essas propostas a ser colocada para amplas massas, para todos os setores da sociedade. E aí a gente vai ter condições, né, de estar ocupando espaço político de uma forma organizada, concretamente consolidada. Ô Luiz, com raras exceções, você acha que quem ganha eleição tipo essa agora para a Câmara é só ladrão e corrupto? Não, eu não acho. Eu acho que, por exemplo, alguns companheiros que foram eleitos, né, foram eleitos em cima de proposta política, e a história de vida desses companheiros e companheiras que foram eleitos é importante ser observada, né? Agora, eu acho que a maioria, né, dessa Câmara que foi eleita em Salvador, por exemplo, ela é conservadora, mais conservadora ainda do que a de 82, né? E que a população viu, né, ouviu ou leu nos jornais escândalos mesmo de corrupção, de compra de voto, de compra de mesário, de compra de tudo quanto é tipo, quer dizer, uma grande negociata, onde o poder econômico foi que dominou. Um exemplo disso, concretamente, foi a eleição para prefeito. Quer dizer, a gente viu, assim, negociatas inomináveis, né? Quer dizer, isso, né, evidentemente, que num universo onde a população, a maioria, vive numa miséria quase que absoluta, né?
a corrupção tem facilidade em campear, né? As propostas políticas são colocadas num plano completamente secundário, quer dizer, atinge os setores mais organizados da sociedade, atinge os setores mais politizados, consequentemente, essas propostas não conseguem, as propostas, vamos dizer assim, sérias, né, que realmente está preocupada em construir e consolidar a organização do povo, não consegue ter, vamos dizer assim, uma ressonância na grande parte da população, né, pelo nível de vida que essa população vive, pelo nível, vamos dizer assim, de informação que essa população não tem. Tudo isso abre, vamos dizer assim, possibilidade da corrupção, da compra de voto, da compra da consciência do povo sair vitoriosa. Luiz, eu queria, nessa sua última resposta, que você indicasse alguns companheiros para vir aqui ao Afro-Bahia, ser entrevistado nesse quadro nosso de personalidade negra e falasse alguma coisa de despedida. Bem, tenho muitos companheiros a indicar para vir aqui, né? Que eu acho que até que esse termo personalidade negra não me cabe e não caberia também nesses companheiros que eu vou indicar, né? Tem muitos deles, mas tem 2 companheiros, aliás 3 companheiros que eu gostaria de indicar aqui para ser entrevistado nesse programa, que eu acho muito importante que esses companheiros revelem suas ideias. Que o primeiro é Valdélio, né? O companheiro Valdélio, né? Que é um militante negro sério. O companheiro Ivan Carvalho, também eu indicaria o nome desse companheiro que está aqui. E a companheira Luísa Bairros, do Movimento Negro Unificado. São 3 companheiros, né? Acho que tem muito mais companheiros aí, mas não vou fazer aqui uma lista, né, interminável, né? E gostaria de me despedir dos ouvintes, né? Achando que foi importante essa participação aqui no programa Afro-Memória. Afro-Bahia. Desculpe. Afro-Memória da TVE. É da TVE. Afro-Bahia, com o companheiro Jonatas, e gostaria que essa oportunidade fosse colocada para esses companheiros que eu citei aqui agora. Acho importantíssimo que a comunidade e a sociedade baiana, de um modo geral, né, ouça essas pessoas, até porque é importante ouvi-las para que se retire vários equívocos que se tem em relação ao movimento negro. Eu acho importantíssimo, porque não temos a oportunidade de estar sempre colocando essas questões para o grande público. Ok, muito obrigado. Por hoje é o que tínhamos, pessoal. Na próxima semana tem mais Afro-Bahia. Abração, axé e luta. Afro-Bahia. Texto, produção e pesquisa de Jonatas Conceição da Silva. Apresentação, Antônio Carlos. Técnico de gravação, Reinaldo Teles.